Antes de orarmos, é importante compreender uma verdade espiritual que muitas vezes passa despercebida no nosso dia a dia. A Bíblia nos alerta claramente, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse não é um ataque aleatório, mas sim uma estratégia bem definida contra a vida dos filhos de Deus. Uma das formas mais perigosas que ele usa para alcançar esse objetivo é através da cegueira espiritual. Não se trata de uma cegueira física, mas de algo muito mais profundo. Uma incapacidade de enxergar as verdades espirituais, de discernir o certo do errado e de perceber a direção de Deus. Quando uma pessoa está espiritualmente cega, ela passa a viver apenas pelo que vê com os olhos naturais. Ela toma decisões baseadas apenas em sentimentos, circunstâncias, aparências, sem buscar a orientação do Senhor. E isso a coloca em um caminho extremamente perigoso, pois nem tudo que parece bom realmente vem de Deus. A palavra nos mostra que existe uma batalha invisível acontecendo constantemente ao nosso redor. E aqueles que não estão atentos espiritualmente acabam sendo facilmente enganados. É como caminhar em um terreno escorregadio sem perceber. Um pequeno passo em falso pode levar a uma grande queda. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Precisamos enxergar além do natural, além das emoções e além das aparências. Somente assim conseguiremos permanecer firme e não cair nas armadilhas do inimigo. Se você sente que, em algum momento, tem tomado decisões sem paz, sem direção ou sem clareza, isso pode ser um sinal de alerta. Mas há esperança, porque Deus deseja abrir os seus olhos e te conduzir pelo caminho certo. A cegueira espiritual não apenas nos impede de enxergar a verdade, mas também bloqueia a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. E isso é extremamente sério. A Bíblia nos ensina, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que Deus é o Pai dos Espíritos. Isso significa que Ele se comunica conosco de maneira espiritual, não apenas natural. Se somos filhos de Deus, então fomos chamados para viver sensíveis a essa comunicação. No entanto, quando estamos espiritualmente cegos, esse canal fica comprometido. É como se houvesse uma barreira entre nós e aquilo que Deus está tentando nos mostrar. Imagine Deus tentando te direcionar, te alertar sobre uma decisão, te livrar de um erro, e você simplesmente não consegue perceber. Não porque Ele não falou, mas porque você não conseguiu ouvir. Essa é uma das consequências mais perigosas da cegueira espiritual. Muitas pessoas acabam pensando que Deus não responde, que Ele está em silêncio ou distante. Mas, na realidade, o problema não está em Deus, está na nossa percepção espiritual. Ele continua falando, continua guiando, continua alertando. Porém, sem discernimento, tudo isso passa despercebido. A Bíblia também nos lembra, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso nos mostra que, sem sensibilidade espiritual, não conseguimos interpretar corretamente aquilo que vem do Senhor. E isso abre espaço para decisões erradas, caminhos confusos e até frustrações espirituais. Porque quando não ouvimos Deus, acabamos seguindo nossa própria vontade, e nem sempre ela nos leva para o lugar certo. Por isso, é essencial buscar ao Senhor em oração, pedindo que Ele restaure a nossa capacidade de ouvir, perceber e discernir. Porque ouvir a voz de Deus não é um privilégio de poucos, é uma necessidade de todos que desejam viver no centro da vontade dEle. Além de não conseguir ouvir a voz de Deus, a cegueira espiritual também nos torna vulneráveis ao engano. E esse é um dos maiores perigos para a vida cristã. A Bíblia nos alerta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio inimigo se disfarça como anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece bom vem de Deus. Isso significa que o engano espiritual muitas vezes não vem de forma óbvia. Ele pode parecer correto, pode parecer agradável e até convincente, mas, por trás disso, pode haver uma armadilha preparada para nos afastar do Senhor. E é exatamente por isso que o discernimento espiritual é tão importante. Sem ele, ficamos expostos. A palavra de Deus nos orienta claramente, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, que não devemos acreditar em todo espírito, mas provar se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora pense,
Como alguém pode testar os espíritos se está espiritualmente cego? É praticamente impossível. E é isso que torna essa condição tão perigosa. A pessoa passa a acreditar em tudo, segue qualquer direção, aceita qualquer influência e, muitas vezes, sem perceber, está sendo conduzida para longe da verdade. O inimigo trabalha constantemente para confundir, distorcer e desviar. Ele tenta influenciar decisões, pensamentos e atitudes. E quanto mais distante alguém está de Deus, mais fácil se torna cair nessas armadilhas. Por isso, precisamos estar atentos. Precisamos vigiar e buscar intimidade com Deus diariamente. Porque quanto mais próximos estamos do Senhor, mais fácil se torna reconhecer quando algo não vem dele. Se você já se sentiu confuso, sem saber qual direção seguir, ou percebe que algo não está certo, mas não consegue identificar o que, isso pode ser um sinal de alerta espiritual. Mas Deus, em sua graça, sempre nos chama de volta. E é por isso que hoje é um dia de abrir os olhos, de buscar discernimento e de rejeitar todo engano em nome de Jesus. Se a cegueira espiritual nos coloca em perigo, o discernimento espiritual nos mantém seguros. E a boa notícia é que esse discernimento pode ser desenvolvido. A Bíblia nos ensina, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que aqueles que são maduros têm as suas faculdades exercitadas para discernir entre o bem e o mal. Isso nos mostra que o discernimento não é algo automático, mas algo que cresce à medida que nos aproximamos de Deus. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais sensíveis nos tornamos à sua voz. Muitas vezes, o que parece bom aos nossos olhos naturais pode não ser a vontade de Deus. Nem toda oportunidade vem dele, nem toda porta aberta é direção divina. É por isso que precisamos aprender a olhar além das aparências e perguntar: isso vem de Deus? O discernimento espiritual nos ajuda exatamente nisso, identificar o que agrada ao Senhor e o que pode nos afastar dele. E esse processo começa com uma vida de oração. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também nos tornamos mais sensíveis à sua direção. A oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. Ela limpa nossa percepção, fortalece nosso espírito e nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. Além disso, precisamos analisar nossas escolhas. Elas estão alinhadas com a palavra de Deus? Estão nos aproximando ou nos afastando do Senhor? A Bíblia nos orienta, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Isso significa que nem sempre devemos confiar apenas no que sentimos ou pensamos. Precisamos submeter tudo a Deus. Se você percebe que tem tomado decisões precipitadas ou que tem se deixado levar por emoções, este é o momento de parar e buscar a direção do alto. Deus deseja te guiar, mas é necessário que você esteja disposto a ouvir. E tudo começa com um passo simples, mas poderoso: orar e pedir discernimento. Uma vida espiritual saudável exige vigilância constante. Não basta apenas buscar a Deus em momentos específicos, é necessário viver em comunhão contínua com Ele. A Bíblia nos ensina que o crescimento espiritual é essencial, pois quem não está avançando na fé corre o risco de enfraquecer. Quando amadurecemos espiritualmente, nos tornamos mais fortes contra os ataques do inimigo. Passamos a reconhecer com mais facilidade quando algo não vem de Deus. Isso acontece porque estamos cheios da palavra e sensíveis à presença do Senhor. A Bíblia nos mostra, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, quanto mais nos alimentamos da palavra, mais clareza temos para identificar o que é certo e o que é errado. Outro ponto fundamental é a comunhão com Deus. Aqueles que permanecem na presença do Senhor passam a conhecer a sua voz. Assim como uma pessoa reconhece a voz de alguém próximo, também passamos a reconhecer quando é Deus falando e quando não é. Além disso, é importante viver em santidade. O pecado enfraquece nossa sensibilidade espiritual. Ele abre brechas e facilita a ação do inimigo em nossas vidas. A Bíblia nos alerta, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 13, a não oferecermos nossos membros ao pecado, mas a Deus. Quando permanecemos no erro, nossa percepção espiritual vai se tornando cada vez mais fraca. E isso nos torna vulneráveis ao engano. Por isso, é essencial vigiar nossas atitudes, escolhas e ambientes.
Evite lugares, situações, até pessoas que te afastam de Deus. Proteja sua mente, seu coração e sua vida espiritual. A vigilância espiritual não é medo, é sabedoria. É entender que existe uma batalha e escolher permanecer firme em Deus todos os dias. E o melhor caminho para começar essa mudança é através da oração. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com o coração sincero e quebrantado. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, porque através dela eu reconheço que o Senhor tem falado comigo, tem me alertado e tem me chamado para mais perto de Ti. Senhor, eu reconheço que, em muitos momentos, eu não consegui discernir a Tua voz. Eu me deixei levar por pensamentos, emoções, influências que não vinham de Ti. Assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, os meus eus criaram barreiras que afetaram a minha comunhão contigo. Mas hoje, Pai, eu me arrependo. Eu te peço perdão por todas as vezes em que escolhi caminho sem te consultar, por todas as decisões tomadas sem direção espiritual e por toda a cegueira que permiti permanecer na minha vida. Senhor, conforme está escrito no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 18, abre os meus olhos espirituais para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tira de mim toda cegueira espiritual e restaura minha sensibilidade à tua voz. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo me ensine, me corrija e me guie. Assim como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, guia-me em toda a verdade. Pai, remove toda influência de engano, toda voz estranha e toda confusão espiritual da minha vida. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, todo espírito de engano, conforme está alertado na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Senhor, restaura o meu discernimento espiritual. Ensina-me a reconhecer a tua voz e rejeitar tudo aquilo que não vem de ti. Eu quero viver alinhado com a tua vontade. Fortalece-me, Senhor, nas minhas fraquezas. Dá-me força para resistir ao pecado, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E a partir de hoje, Pai, eu declaro que escolho viver em comunhão contigo, em obediência à tua palavra e sensível ao teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, creia, Deus já começou a agir na sua vida. Como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, quando buscamos ao Senhor de todo o coração, nós o encontramos. Agora, permaneça firme. Ore, leia a palavra, mantenha-se perto de Deus. Assim como diz a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, abre meus olhos espirituais, compartilhe com alguém que precisa. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.